pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush e neste vídeo estaremos finalizando a nossa série sobre o Pentateuco ou Torá, a palavra que os judeus usam. Neste vídeo estaremos estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre o último livro do Pentateuco, que é Deuteronômio. E eu estarei apresentando para vocês 6 pontos principais sobre este livro. Então fique comigo até o final para você aprender mais. E se você gostou dessa série, deixe o seu joinha aqui no vídeo. Então bora lá aprender mais sobre esse livro. O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês é sobre o nome deste livro. Em grego, a palavra Deuteronomion significa segunda lei. Nós aprendemos no vídeo sobre o livro de Êxodo que foi lá que o povo de Israel recebeu os mandamentos e começaram a receber instruções sobre como lidar como uma nação. Isso também aconteceu no livro de Levítico. E os links dos vídeos dessa série eu vou deixar todos aqui embaixo para você, tá bom? E agora, no livro de Deuteronômio, nós vamos ver um pouquinho sobre a segunda lei, mas já vou avisar que não significa que está anulando a primeira. Fica comigo. O segundo ponto que eu quero apresentar é um pano de fundo. Qual é o contexto deste livro? O que exatamente estava acontecendo? Se você acompanhou o início dessa série e se você já leu os primeiros livros do Pentateuco, você aprendeu aqui comigo que o povo saiu da escravidão do Egito e ficou por um tempo perambulando ali pelo deserto até chegar à Terra Prometida. E essa viagem durou, sabe quanto tempo? 40 anos. Só que essa viagem foi um pouquinho desastrosa, tentando amenizar a situação aqui agora. O povo foi muito rebelde e acabou sendo desqualificado do plano de Deus, e a maioria daquele povo morreu no deserto. Eles não entraram na Terra Prometida e eu ensinei isso para vocês no vídeo passado, link aqui na descrição do vídeo. Então é exatamente aqui que o livro de Deuteronômio começa, com um discurso de Moisés para a nova geração. Quando você ler este livro de Deuteronômio, você vai reparar que parece uma repetição de algumas partes dos livros anteriores. E é exatamente por isso. O terceiro ponto que eu quero apresentar para vocês é a audiência. Para quem este livro foi escrito? Quando você ler o livro de Deuteronômio, você vai perceber que existe muita repetição dos livros anteriores. E é exatamente por isso, porque a audiência deste livro são os filhos das pessoas que haviam morrido no deserto. A audiência é essa nova geração. Muitos dessa nova geração não haviam visto os milagres que aconteceram e muitos tão novinhos, crianças, não viram nem todos os perrengues que eles passaram ali no deserto. Então era uma nova mentalidade. Eles não tinham aquela mentalidade de escravidão e eles tinham uma maior facilidade para acreditar em Deus e acreditar que eles iriam sim alcançar a Terra Prometida. Gostou de aprender sobre isso? Deixa o seu joinha aqui neste vídeo. O quarto ponto que eu quero apresentar aqui para vocês está ligado também com a audiência que eu acabei de falar e é o propósito deste livro. Por que este livro foi escrito? Então senta que lá vem história. O livro de Deuteronômio começa com um longo discurso de Moisés. A essa altura, Moisés já estava velhinho, ele já tinha por volta de 120 anos de idade. E ele sabia que ele mesmo não entraria na Terra Prometida. E por isso, ele começa a relatar tudo o que havia acontecido e também algumas instruções sobre a lei e os mandamentos de Deus para essa nova geração. Este livro também é um livro de exortação. Neste livro nós vemos várias séries de discurso de Moisés alertando, exortando essa nova geração a serem fiéis a Deus. Como se fosse mais ou menos assim: crianças, aconteceram várias coisas ruins com os seus pais no deserto. Aconteceu isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Então, sejam fiéis a Deus, para que essas coisas não aconteçam com vocês. Não sejam rebeldes como os pais de vocês foram. E assim Deus vai abençoar vocês e vocês herdarão a Terra Prometida. É como se fosse uma exortação de um pai para um filho, entende? Ou no caso de um vovô
para os seus netos. Brincadeira, porque Moisés nessa altura já estava bem mais velhinho. E isso nos leva ao quinto tema deste livro, que é a obediência a Deus. Neste livro, Moisés alerta o povo. A própria existência da nação de Israel dependia da obediência do povo. E eu vou deixar aqui algumas referências que mostram isso. Neste livro, nós vemos repetidas vezes as expressões ouve Israel, ou então cuidado para fazerdes tarará, tarará, tarará. E essas expressões sempre precedem uma chamada à obediência e à aliança a Deus. Dois exemplos estão em Deuteronômio 5:32 e capítulo 6, versículo 4. Mas a motivação para o povo obedecer a Deus não era meramente de julgamento, eu tenho que obedecer, senão eu serei amaldiçoada. Mas era também pelo entendimento, a renovação da mente, para ver a Deus como um Deus de misericórdia e um Deus bom. Eu vou deixar algumas referências aqui para vocês também. A sexta coisa sobre este livro que eu quero apresentar é a estrutura do livro, como o livro foi escrito. Dos capítulos 1 até o capítulo 11, vemos um discurso longo de Moisés para esta nova geração. Então Moisés dá a eles um pano de fundo da rebeldia dos seus pais e de alguns dos acontecimentos mais importantes no deserto. E logo após surge uma série de uma exortação muito importante, sermões mais intensos, em que Moisés exorta esta nova geração a serem mais fiéis a Deus do que os seus pais haviam sido. Entre os capítulos 12 e o capítulo 26, nós vemos sobre as leis. Lembra que eu havia explicado sobre o nome deste livro, Segunda Lei? Então aqui vai uma explicação. Várias dessas leis são repetidas das leis que haviam sido dadas aos pais desta nova geração. Mas algumas leis são novas. E aqui, nessa sessão sobre as leis, Moisés começa a explicar cada uma delas para essa nova geração. E entre os capítulos 27 e 34 é o segundo longo discurso de Moisés, bem antes a sua morte. Moisés emite um desafio final. E ali ele relata as bênçãos que viriam se Israel fosse fiel a Deus e também as maldições que viriam se Israel fosse rebelde a Deus. Então aqui eu te faço uma pergunta. Qual você acha que foi o comportamento desta nova geração? Eles foram fiéis ou eles foram rebeldes assim como seus pais? Me deixa aqui nos comentários. E se você está curioso para saber como essa história vai se desenrolar, leia o livro. Vai ter que ler para descobrir. Então é isso, meus amores. Este foi o vídeo sobre o contexto, uma visão geral sobre o livro de Deuteronômio. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você e que tenha despertado a sua curiosidade para aprender mais sobre o Pentateuco. Se você ainda não assistiu os outros livros dessa série, veja os links aqui abaixo. Então um beijo da Pri e até semana que vem no próximo vídeo. Tchau!